Ele já foi muito tímido e se considera um nerd. Será? Você não acha que ele está mais pro estilo vida louca, Cris? Eu acho. Ele é polêmico, não tem papas na língua e é um dos grandes representantes do rock brasileiro. O Persona recebe Lobão. Lobão, muito prazer em recebê-lo aqui no Persona. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, gente. Estar aqui bater um papo com vocês será muito agradável. Será, sem dúvida. Para começar, Lobão, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine-se num divã, vamos voltar à sua infância. Papai, gênio da matemática, mamãe chegou a ganhar uma competição de kart masculino. Como é que era o menino João Luiz, o churupito, nesse ambiente familiar? A minha infância foi muito opressiva, porque minha mãe era uma pessoa muito exagerada, muito possessiva. Ela tinha distúrbios, ela era bipolar também, e não tinha esse nome na época, né? Antigamente era transtorno maníaco depressivo. Mas ela me ajudou muito, por um lado, mas, por outro, eu já comecei tendo uma doença muito grave, com um ano e pouco de idade, que foi uma nefrose, uma doença rara, e eu passei até meus quase 3 anos com essa... e fui um dos primeiros casos a ser curado no mundo, o primeiro da América Latina, pelo famoso pediatra Dr. Rinaldo Bellamare. Eu só fui ter alta com 12 anos de idade. Assim, eu fiquei com perigo de retroceder a nefrose durante esse período todo da minha infância. E então eu tinha todo mês de julho tinha contagem de Aedes para ver a albumina, e minha mãe acordava de noite para ver se estava inchado. Então era uma paranoia. Então assim, eu era muito preso, não tinha como sair de casa. Então, às vezes, eu olhava para Deus e falava assim, pô, acho que eu não vou sobreviver a essa pressão. E entendia, e até tinha muita gratidão pelo próprio doutor Rinaldo Bellamare, falava, olha, quem salvou a sua vida foi sua mãe. E isso também facilitava um pouco a manipulação dela em relação aos quereres, né? Ela não queria que eu saísse de casa, eu entrasse em contato com maus elementos da rua. E, enfim, então era uma situação muito complicada para mim. Eu me sentia muito sufocado. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, do lado negativo, do lado positivo, eu aprendi a ser uma pessoa sozinha, né? A gostar de ler. Então, eu ficava o tempo todo enclausurado no meu quarto. Então, aquele meu quarto, que na verdade era a biblioteca da minha mãe, que eu herdei, tinha Machado de Assis, essa de Queiroz, eu fui começando a ler aquilo tudo, né? Eu me lembro que eu comecei a tentar ler, quando eu era bem garoto, o Platão, e eu pensava que era um surfista. Eu falei assim, os caras escreveram errado, é o surfista. Eu fui lendo Peter Pan, Monteiro Lobato, essa de Queiroz, e fui gostando de ler e de ter essa vida sedentária. Eu jogava botão comigo mesmo, tinha vários tipos de fazer um campeonato de botão comigo mesmo. Então, fui comecei a tocar. Então, a bateria, para mim, o violão, eram 2 companheiros. Então, isso tudo foi ajudando a ter a minha visão de vida e a ter uma vida interior muito pujante, né? Eu sou um parque de diversões interior em virtude dessa experiência, dessa contingência, exatamente. E você já ganhou a sua bateria aí da sua avó, Lulu, aos 3 anos de idade. Não, aos 3 anos, o meu primo, João Tomás, como meus pais os dois eram temporões, então meus primos tinham quase 10 anos a mais
Então, quando eu tinha 3 anos, o meu primo João Tomás tinha 10. Ele ganhou, com 13 anos, a bateria dele. E eu, com 3, no carnaval, acho que, se não me engano, de 61, 62, eu sentei e comecei a tocar marchinha. E aí os caras falam, pô, o cara tem coordenação, já toca com o bumbo certinho. Aí eu já fiquei todo animado e fiquei tocando na bateria dele, que a gente ia para o nosso sítio em Petrópolis, né, Pedro do Rio. Então passava, e meu primo não ficava muito tempo lá, ele ia estudar, sei lá, e eu ficava tocando na bateria dele horas. E aí, quando chegou o quê? Com 5, 6 anos, eu ganhei minha primeira bateria, já era um veterano, né? Já era um veterano. A gente tem uma matéria sobre esse instrumento que faz parte aí da tua vida. Vamos ver? Instrumentos construídos em madeira e peles de animais remontam a 8.000 anos e eram utilizados por nossos ancestrais na comunicação com seus deuses. Lentamente, outras peças de percussão e outras sonoridades foram sendo criadas. No século XVII, elas chegariam às orquestras. E o bumbo, a caixa e os pratos eram tocados por 3 músicos diferentes. Em 1910, o americano William F. Ludwig inventou o pedal, possibilitando que um único músico desse conta do recado. As estantes de metal chegaram e outras peças foram compondo a bateria como a conhecemos hoje. E foi assim que surgiu a figura mítica do baterista. Gênios das baquetas como Gene Krupa e Elvin Jones faziam pulsar os salões ao ritmo do jazz a partir dos anos 20. Outros gêneros musicais foram adotando o instrumento por todo o planeta. Nos anos 60, o rock chegava pesado e virtuosos do instrumento como John Bonham, Keith Moon e Neil Peart deram à bateria o status de alma do rock. Por fim, a bateria eletrônica dos anos 80. No Brasil, nosso convidado era ainda um lobinho de 6 anos, mas já percutia com força e fé sua pequena bateria. Talvez ensaiando alguma forma de comunicação com seus deuses de menino. Aí, Lobão, agora você com a sua bateria, bateria pequena ainda, além das marchinhas, que outros tipos de música fazia a sua cabeça naquela época? Eu adorava o Ed Lincoln. Os órgãos do Ed Lincoln, tinha Jovem Guarda, eu tocava Leno e Lilian, Vanderlei Cardoso, Roberto Carlos. E tinha The Fevers, The Pops, Brazilian Beatles. Eu achava que, quando eu era criança, que os Beatles eram uma espécie de franchising. Eu acho que porque eu me lembro que os Beatles estavam chegando na América em 63, 64. Os Beatles da América. Eu falei, tem os Beatles americanos, tem os Beatles ingleses, aí tinha os Brazilian Beatles. Eu falei, entendi. Tem um Beatle para cada país, tá certo. Claro, faz um bom sentido. E você estudou num colégio de padres de esquerda, né? Você se dava bem lá com os padres, com os colegas? Como é que você era? Quieto, bagunceiro? Eu era uns caras esquisitão, né? Assim, eu sempre fui um cara meio esquisito. Quando eu fui para o São Vicente de Paula, eu já fui repetindo o ano, primeira repetência, porque eu passei praticamente a minha formação, isso foi muito importante também para a minha parte musical, no Colégio Rio de Janeiro, que era em Ipanema, e era um colégio mais moderno, assim, e tinha os festivais lá, os festivais do Rio de Janeiro. No São Vicente tinha um sarau, mais careta, assim, mais burocrático. Mas eu me lembro que eu tocava com Cláudio Nucci, bateria, porque minhas músicas sempre eram desclassificadas. Eu era vegetariano, aí fazia ódios. Eu corri com 3 pintos e um peru, que eu tinha 3 pintinhos e um peru morreram. Eu fiz uma música para eles. As pessoas achavam ridículo. 3 era uma vez, 3 pintos e um peru. Aí não entrava, né, a música. Aí então eu virava músico de assistência lá, fiquei tocando com o Cláudio. Eu me lembro que a última vez do festival foi legal pra caramba. Estava na época do Fio Maravilha e o Cláudio concorria muito, era o arquirrival dele, foi depois o grande amigo Zé Renato, que
do Boca Livre, né? Eles eram os dois grandes, duas promessas dos próximos Chico Buarques, quem sabe, da nova geração. E eles ganhavam todos os festivais, as pessoas adoravam aquele estilo, e eu achava bacana tocar a bateria para o Cláudio. Aí, quando estava na finalíssima, o Cláudio ganhou. E aí ele foi tocar, e aí foi uma coisa maravilhosa, porque no júri estava a Maria Alcina e o Paulinho da Costa, que depois foi morar nos Estados Unidos. Depois eu me encontrei com ele em 89. Percussionista, né? E eles entraram. Aí aconteceu uma coisa que foi muito importante para mim, que eles subiram no palco e puxaram aí, toca Fio Maravilha. Aí comecei a ter que improvisar na bateria, o Paulinho da Costa. Aí aquilo foi. Eu tinha o quê? Delírio. 11, 12 anos. Foi um delírio. Foi um boost na minha vontade de ser baterista, né? Aí eu fui para o São Vicente de Paula. E no São Vicente de Paula, é engraçado essa coisa que você perguntou dos padres. Eu estudei uns 4 anos lá, 3, 4 anos, todos repetidos, por sinal. E eu só vi o padre Almeida, que era o diretor. Mas, assim, tinha um convento e não sei o quê, mas nunca vi um padre, achava aquilo um mistério. Ele nunca vi um ser de bata, eu adorava. Minha mãe estudou num colégio do Santo Amaro, eu adorava aquela coisa de clausura. Eu quis quase ser padre também, porque eu achava a indumentária uma coisa muito chique. Mas nunca apareceram, né? Mas tinha essa coisa de ser de esquerda, eles eram totalmente MPB, assim. E eles foram fazer um sarau sem charme nenhum, com luz fluorescente. Aí eu escrevi 2 músicas, uma música erudita, assim, que eram as vaquianas. As vaquianas eram em homenagem às vacas. E aí era assim, minha vaca... Era Pinto e o Peru, agora, nessa fase, minha fase já mais mamífera, quadrúpede, leiteira. Né? Aí, minha vaca, minha vaquinha, etc, etc. Aí eu falei assim, essa aí é uma música, entre aspas, digna, que tem um solo de violão, eu estava estudando já violão clássico. Essa foi classificada, tranquila. E aí a outra era a minha fase, minha faceta roqueira, que eu tinha, desde criança, eu tinha uma banda que já era, que é o Nádegas Devagar. Os Nádegas Devagar eram uma banda que a gente já tocava desde os 12 anos, eu já estava com 15, então para a gente era uma banda já veterana. Aí a gente botou um backing vocal, botamos Nádegas Devagar e as Gatinhas Depravadas e fizemos uma música que era um compilado de umas músicas do Aerosmith, que naquela época o Aerosmith, ninguém conhecia o Aerosmith, era uma banda de Boston lá que ninguém conhecia. E o nosso guitarrista vinha de Boston com os discos lá, a gente fez uma colcha de retardo e fez uma coisa para criticar os surfistas que se chamava Tuba na Gatinha. Aí o coordenador, quando olhou, falou assim, mas isso é um rock? Eu falei assim, é um rock. Assim. Não, isso está desclassificado. Aí eu cheguei e falei assim, mas o fulano, vocês que lutam pela liberdade de expressão, vocês que ficam absolutamente aviltados, com toda razão, uma coisa insultuosa, essa censura, vocês num estabelecimento educacional deste porte, eu falava sempre falei assim, eu sou um cara arcaico. Né? Como você agora vai imitar as pessoas que você mais despreza e odeia como os militares? Você está parecendo como é que é o nome daquela? Da Solange. Está dando uma de Solange, você vai me tirar... Que era chefe da censura na época, né? Exatamente. Você está dando uma de Solange, isso é muito feio, porque eu vou achar que você é um censor. E aí consegui convencer ele, rosnando, me botou em 50º último lugar no sarau. Aí eu falei assim, aí eu falei com o presidente do Grêmio, que era muito meu amigo, falei, cara, ninguém vai estar lá. Ele falou assim, embora a sua música seja uma crítica, o surfista não entende crítica. Eles acharam que isso em Tuba na Gatinha era para eles, e eles vão ficar aí até o final da festa, e eu vou preparar também uma iluminação, um gelo seco, que não tem, eles não gostam. Então, deixa com a gente. O que aconteceu foi isso. O sarau durou 5 horas, uma coisa horrorosa, chata. Pessoas titubeando no piano. Aí, quando chegou a nossa vez, o nosso presidente do Grêmio fechou a luz e botou um microfone com eco. E agora com vocês, Nádegas Devagar e as Gatinhas Depravadas. A gente subiu no palco, saiu a bateria, veio um gelo seco. Pô, entramos e começamos a tocar. Foi um sucesso estrondoso. Aí, no dia seguinte, na aula, eu me lembro, o Cunca Bocaiúva Cunha, que era o nosso professor de história,
Era um garoto jovem, todos os professores com uma raiva da minha pessoa. Você agora que é o Mick Jagger. Eu nem gostava do Mick Jagger. Eu falei, eu sou baterista, Mick Jagger, né? Eu sou baterista. Porque Mick Jagger, as pessoas, um ódio do rock ter vigorado dentro daquela... Por isso é que eu tenho, quando eu falo muito, né, sobre essa coisa que a MPB tem essa faceta elitista, as pessoas não conseguem aquilatar o quão atávico que é esse fetiche anti-guitarra elétrica. Poucas pessoas se lembram da passeata contra a guitarra elétrica, fetiche, né? Agora, não dá para não perguntar, Lobão. Você ganhou vários apelidos lá na escola. Por que ficou Lobão? Tinha, a indumentária tinha um macacão que minha avó ela costurava. Então, ela me dava todas as minhas roupas, assim, eu estava crescendo muito. Então, com 10 anos, ela me deu várias calças lias, macacão e tudo grande, adulto. E ela prendia tudo de costura e, com o andar da carruagem, ia crescendo, ela ia... Quando chegou com 15 anos de idade, aquele macacão estava andando sozinho. Chasulhava, ele vinha. Ele só tinha uma alça, estava caindo aos pedaços. E eu ficava, como sou um cara conservador, eu ficava me sentindo insultado do colégio estipado de não ter um outfit, né? Uniforme. Então, eu inventei o uniforme. Falei, só vou usar meu macacão e só vou de macacão. O cara parece o Lobo Mal. Aí ficou, eu falei assim, eu nem vou fazer marola, porque senão essa coisa vai pegar, eu não vou querer. Eu falei, tá. Aí esse meu amigo, presidente do Grêmio, que era meu fã, meu grande amigo, Inácio, morreu depois, foi ele que me sequestrou, já não queria tocar mais bateria, estava tocando violão clássico, etc. Não queria, estava com síndrome de dignidade intelectual, não pegava uma bateria, não queria saber mais de rock. E nesse ínterim, ele me convidou para ver o Vimana. Aí eu achei legal, mas aí não dei para... legal, mas não é tão legal. Tá, passou um mês. Ele falou assim, olha, eu peguei sua bateria, que já estava desmontada, botei no táxi e botei no Teatro Casa Grande. Eu falei, mas que negócio é esse? Porque é o seguinte, eu encontrei lá na Modern Sound. Modern Sound era um templo da música no Rio de Janeiro. Todos os discos eu comprava lá. A minha formação musical estava na Modern Sound. Ele encontrou na Modern Sound, umas 2 semanas depois desse show, o Lulu Santos. E aí aí ele falou, pô, a gente foi no show, acho que barato, bacana, não sei o quê. Pô, qual é o próximo show? Ele falou, agora a banda entrou em recesso porque o baterista saiu, entrou um outro cara que era da Barca do Sol, o Richie, era flautista da Barca do Sol, uma banda que eu adorava também. E agora falta um baterista. E aí sim, congelou, cristalizou o meu apelido. Ele falou, mas nós temos um cara lá no colégio, que ele é meio novo, assim, tinha 15 anos, mas ele toca muito bem, não sei o quê. Qual é o nome dele? Lobão. Aí o Lulu falou assim, Lobão? Gostei muito desse nome. Traz um Lobão para cá. Aí quando eu fui para o ensaio, aí estava o Sérgio Dias dos Mutantes, um monte de gente lá no ensaio, e todos já me chamavam, cadê o Lobão? Cadê o Lobão? Todo mundo querendo saber qual era do Lobão. E eu apareci, né? Já, e todo... Pronto, aí não tive mais jeito, né? A partir dali eu me tornei realmente, oficialmente, o Lobão. E também, né, nesse período final da adolescência, que você se decidiu pela música e se tornou um baterista. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, tá bom? Tá, ok. A gente volta já com o Lobão. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje conversando com o Lobão. Antes da gente falar sobre a sua trajetória na música, Lobão, nós preparamos uma matéria sobre o rock brasileiro dos anos 80. Olha só. No final dos anos 70, o rock passava por mais uma das suas muitas metamorfoses. O surgimento do pós-punk britânico propunha uma pegada mais futurista para o bom e velho rock and roll. Danceterias proliferaram pelo planeta e jovens tinham, finalmente, onde socializar.
No Brasil, o disc-jockey Júlio Barroso e seu grupo Gangue 90 e as Absurdetes misturavam a New Wave com ares beatniks e coros de vozes femininas para embalar as noites paulistanas. Letras bem-humoradas, elementos da cultura pop e dos quadrinhos causaram impacto e logo ganharam as telas da TV, em programas populares ou como temas de novela. Era o chamado Rock Brasil 80. Contagiados pela nova onda, outros grupos surgiram. Blitz, Titãs, Barão Vermelho, Legião Urbana, entre muitos outros talentosos. E no início disso tudo, Lobão já estava lá, como baterista do Gangue 90. O rock muda de pele, mas não morre. Meu bem, você rasgou meu coração. Como você se enturmou aí com essa galera, Júlio Barroso, Cazuza, como é que você chegou nesses profissionais aí? A gente foi pioneiro, né? Nós éramos dos 70, então, assim, quando o primeiro passo para o rock dos anos 80 acontecer foi o Festival Shell MPB, que a Gangue 90 fez o Perdido na Selva, e o Guilherme Arantes, ele era o autor também, ghostwriter, né? Ele fez o Planeta Água e, escondidamente, não assinou, mas fez o hit Perdido na Selva, que foi o primeiro pontapé inicial. E o Planeta Água, porque o Guilherme também era oriundo de uma banda progressiva, como eu, como Lulu, como Rich. Então, essa primeira leva dos anos 80 foi na verdade, a Gangue 90, aí veio o Rich estourando, eu gravei o disco todo, Menina Veneno, o Lulu, né, a Marina, que migrou, né, da MPB para o rock, e a Blitz, que foi realmente a hora em que o marco zero do mercado absorver de vez o que foi chamado Rock Brasil. 2, 3 anos depois é que veio toda aquela leva. Então, eu tinha gravado cena de cinema antes da Blitz estourar. Mas como eu tive que sair da Blitz porque eles exigiram a gravadores de que eu picotasse os tapes do cena de cinema, e eu falei, olha, eu não vou fazer isso, eu não tenho ambição nenhuma de ser cantor, mas todos os meus amigos fizeram esse disco de graça, o Lulu, o Rich, o Jim Capaldi, a Marina, o Antônio Pedro, o Billy Forget, todos. Falei, pô, isso é um disco que eu tenho carinho, eu não vou seguir carreira, eu detestava ser cantor, sempre achava um saco essa coisa de ser cantor, eu sou baterista. Mas não adiantou, eu tive que fazer uma história grande, que eu não vou me alongar aqui, mas tive um cambalacho horroroso. Acabei gravando o LP todo, mas como músico contratado. Eles jamais iriam imaginar que no meio daquele sucesso todo, ele já ganhando um monte de dinheiro, eu passando literalmente fome, eu não fosse fincar o pé. E quando eu saí, fui imediatamente para a RCA e assinei para o Cena de Cinema sair. Mas também houve um entreveiro lá também muito grande, que eu não vou contar essa história aqui também, que é muito grande, mas o fato é que eu fui para a geladeira, foi cancelado de disco, eu fui expulso, quebrei a gravadora toda. E aí voltei a ser músico de estúdio, tocando com o Rich. Quando o Rich foi convidado para fazer uma gravação lá no Morro do Garota Dourado, um filme, eu fui ensaiar com ele. Quando eu fui ensaiar com ele, eu tive um vislumbre de um ser ambíguo, sexualmente ambíguo, que era Alice Pink Punk. Já na passagem, eu olhei para aquela figura e falei assim, porra, eu não sei se é homem ou é mulher, mas com certeza é paulista, porque é muito new age para ser carioca. Cariocas ainda eram hippies, eu era o único carioca que tinha cabelo espetado, os outros tinham cabelos longos, todos parafinados. E aí, pô, quando eu chego para tocar com o Rich, tipo meia-noite, né?
eu encontro uma figura impoluta olhando para o infinito, que não estava exatamente olhando para o infinito, estava olhando para o aeroporto de Santos Dumont, era o Júlio Barroso, com gin tônica, todo de branco, sem um dente, porque ele herdou da morte do John Lennon. Ele tomou tanta cachaça que ele caiu no mármore do bar, perdeu aquele dente e falou: jamais reporei essa banguela em homenagem a John Lennon. Ei, que tal? E Banguela estava, Banguela e careca, e os óculos desse estavam uma figuraça. Aí, mas sem nos encararmos, olhando ambos para a mesma direção ao infinito, eu cheguei paralelamente, fiquei: oi, tudo bem? E aí, você por aqui? Oh, grande! Ele era um ser hiperbólico, então me chamava de Grande Lobo. Porra, você chegou num momento sensacional. Falei: por quê? Porque eu desconfio que o grande gigante Brasil, era o baterista, grande gigante, saudoso, eu acho que não vai dar mais tempo dele chegar, já era meia-noite. Você está olhando para o Santos Dumont, acho que não está rolando, não. Eu falei: puxa, que pena, lamentável. Mas eu vou tocar aqui hoje. Eu falei: eu também vou tocar com o Rich. Ah, escuta só. Não, para você quebrar um galinho aqui e você atacar na bateria. É um repertório pequeno. Eu falei: quantas músicas são? 23. Eu falei: 23, o absoluto, 23. Pô, cara, é rock, cara. Coisa no coração. Pô, sai correndo, vai lá atrás, pelo amor de Deus. Você não vai me dar uma dessa? Ó, eu vou te dar uma dica. O negócio é o seguinte: nisso, assim, a gente tem 2 colunas de vídeo, sabe, de um televisor, e é o seguinte: vão sair assim no palco, sabe, o ursinho de pelúcia tocando tamborzinho? Vão entrar 350 ursinhos de pelúcia entrando assim, assim, no palco. Todo mundo vai ficar louco, assim, as câmeras de feedback, assim, filmando, enquadrando os ursinhos. E aí vai entrar uma menina, bailarina, toda vestida de bailarina, e aí que você entra. Sabe pelotão de fuzilamento? Sabe quando tem aquele cara que toca aquele... Aí faz uma parada de pelotão de fuzilamento. Aí ela vai entrar, entendeu? Ela vai cantar uma musiquinha nazista. Lili Marlene. Eu falei: pô, legal. Aí é o seguinte, olha só. Aí ela vai rodopiando, aí ela para. E aí ela começa a cantar. E aí você continua, porque é mais ou menos a mesma coisa. Tá certo. E aí, como é que começa? Aí nós todos, essa daí é uma absurdez disfarçada de bailarina. Mas aí vão entrar as outras absurdezes, e eu vou entrar do outro lado do palco. Aí eu falei assim: pô, então você podia me dar um andamento da música, contar 1, 2, 3, assim, fazer um sinal, para eu poder entrar, qualquer coisa, que eu nunca tinha ouvido uma música da... Deixa comigo, ele era jornalista, não sabia nada de música, não tinha a menor noção, fazia questão de não saber. Aí começou a entrar os ursinhos de pelúcia. Ok, então... Aí daqui a pouco entra o ser, aquele ser sexualmente ambíguo que eu vi que parecia o paulista, era uma menina bailarina e não era paulista, era holandesa, era Alice Pink Punk. Eu rodopiando graciosamente, já fiquei enternecido, tocando minha caixa lá. Falei: que bonitinha, que coisa linda, fiquei apaixonado imediatamente pela Alice. Não sabia que ela era namorada do Júlio, né? Isso foi depois você vai dar o rolo, mas isso é para depois. Aí ela, Lili Marlene, cantou Lili Marlene, parou Lili Marlene, todo mundo me olhou, falei: pô, agora eu vou ter que esperar o cara me trazer um andamento. Aí chega o Júlio Barroso entrando assim, com gin tônica na mão, e ele esqueceu do andamento, ele faz um sinal, aquele assim, aí, sabe quando faz assim, bota para quebrar? Eu interpretei aquilo ali como andamento. Falei: 1, 2, 3, bota isso! Muito rápido! 1, 2, 3, a música era uma cover do Blonde, que era I know, but I don't know. Eu sei, mas eu não sei, eu sei, mas eu não... Acabou em 2 minutos, em 30 segundos a música acabou, muito rápido. Aí ele falou: pô, legal, gostei do pique, o pique. Eu falei: cara... Aí os caras puxaram o show todo, o show que demorava 1h30, com o andamento que tinha, demorou 15 minutos. Acabou, e aí o Júlio Barroso falou assim: porra, Lobo, você deu maior gás na nossa... Eu acho que eu vou te efetivar na
Aí o seguinte, estava no final do ano, e aí ele falou, tem um Réveillon no Yacht Club, lá em Florianópolis, você está convidado. Porra, cara, a gente foi para Florianópolis. Quando eu cheguei lá, tinha um queijo, né, uma orquestra do Glenn Miller e uma bateria, quiçá, um caraburu, uma bateria do século anterior. Falei, é coro. Eu falei assim, Júlio, cadê a minha bateria? Oh, você vai tocar nessa bateria. Olha só que maravilha. Assim. Falei, eu vou furar isso aqui. Não vai resistir, é couro, meu. Não tem problema. Lobão, pensa bem, se furar, a gente improvisa. Eu falei, ó, isso vai furar. Então, ó, nem passa o som. Aí ele falou assim, nem passa o som para deixar para furar na hora do show. No Réveillon. Eu falei, tá bom. Aí tá. Boa noite, senhoras e senhores. Começou com eu sei, mas... 1, 2, 3, na mão e dá pum, dá pum, dá pum, pum, dá pum. Quando o último tambor furou, eu falei assim, acabou, tá tudo furado. Ele não se alterou. Olhou para a plateia e falou assim, estimado público, estamos no Réveillon, era de Aquários, nós estamos numa nova era, fazemos parte de uma seita e queremos dizer a vocês o seguinte, por nós temos emitir vibrações muito específicas para a audiência, nós vamos pedir a vocês, com muito aquele português castiço, 2 minutinhos, que a gente volta já em seguida, voltamos já já. Ok? Aí se virou para a gente e falou, aí rapaziada, sujou, código 0, todo mundo para o microbus. Motorista, toca para o melhor hotel daqui que eu vou me virar. Isso, o público esperando. Isso tem que entender que o público estava esperando a banda tocar. A volta da banda. Aí fomos para Ponte Hercílio Luz, não sei o quê. Esse hotel é o melhor hotel. Parei. Aí ele entrou na concierge e falou assim, meu querido, por favor, a suíte presidencial em nome de Gil Barroso, junto, evidentemente, com caixa de charutos cubanos e uma caixa de Moixadon, tá tudo certo aí? Já posso subir? Aí o cara, atarantadamente, falou assim, não tem ninguém aqui com esse nome. Mas não é possível! Júlio Barroso, eu! Como? Em 10 minutos, estava tudo resolvido. Nós estávamos fumando um charuto na penthouse do hotel. E ele falou, olha que coisa linda. Ele ouvia, olhando para o infinito, e naquele eco da cidade só se ouviu as sirenes da polícia. É tudo atrás da gente. A polícia estava atrás da gente. O show foi postergado para 2 dias depois daquele Réveillon, para o Teatro Municipal da cidade. Show esse em que houve destruição total do teatro. O público não estava acostumado. Quebraram tudo, porque era rock naquela época. Rock quebravam tudo, né? E foi assim que nós começamos a trabalhar com a Gangue 90 e exportar as ideias da Gangue para a Blitz, porque eu falei, tem que botar as meninas, vou botar... Evandro, bota umas meninas na banda. Aí eu botei o tecladista, que era da Gangue, da Blitz, e o Antônio Pedro, que tocava comigo com o Lulu Santos, que eu também tocava na banda do Lulu. Chamei para a Blitz. Então, montei a Blitz meio que a imagem e semelhança da Gangue, como uma coisa carioca, né? Aliás, a gente tem um depoimento de alguém da Blitz para você. Dá uma olhada. Opa! Salve, salve, pessoal. Então, eu tenho muita gratidão pelo Lobão e, poxa, eu me lembro da gente lá no Teatro Ipanema, esperando a passagem de som, que ele estava tocando com a Marina, e a gente chegava com um violãozinho para mostrar uma música, e eles já atacavam em cima da música, a música ganhava um peso, e eu escolhi um lugar para a gente tocar, e o Lobão ofereceu a casa dele para a gente ensaiar, e a banda toda, né? Então fui eu e Barreto ensaiar, e, enfim, aí depois consegui uma gravação na Odeon, e ele gravou todo o LP com a gente. Ele tinha um trabalho também autoral com o Bernardo, e tinha um cara que ia bancar o disco deles. Então ele optou, para nossa tristeza, porque seria lindo um ano com ele, mas ele estava confiando no trabalho dele, que deu certo. Então o Lobão foi sensacional, ele batizou a banda, ele emprestou a casa para os primeiros ensaios, e eu tenho gratidão e um carinho especial. Valeu, Lobá! Yes. Pois é, ele esqueceu de dizer um detalhe. Entre essas primeiras encontros que a gente teve e até a Blitz fazer
o seu primeiro contrato, demoraram quase 3 anos. A gente fazia um monte de shows em lugares dos mais chumbregas possível, e com várias formações. A Blitz teve pelo menos umas 5 formações diferentes até chegar à formação do disco, né? Legal. Lobão, cena de cinema, foi seu primeiro lançamento solo. E aí você cria o Lobão e os Ronaldos. Aí vem Corações Psicodélicos e Me Chama, que fizeram um enorme sucesso. Mas o Me Chama era uma música em que você não botava fé, né? Como é que era isso? Eu achava que o tipo da música que eu fiz... quer dizer, na verdade é o seguinte, aquela música que o Júlio Barroso fez a letra, Noite e Dia, ela tinha um refrão que era você está me convidando, menina... Mas essa música eu fiz quando eu fui ver Flashdance, eu quis tirar a música, que é uma baladinha, que era uma balada do Sutiã, que tinha um jingle de sutiã. Mas aí eu tirei errado, aí eu botei a refrão. Nem sempre se vê mágica, o absurdo. Era essa letra aí. E quando o Júlio fez Você Está Me Convidando, essa letra, Nem Sempre Se Vê Mágica no Absurdo, ela ficou destacada, ficou voando por ali. E aí o seguinte, eu comecei a fazer uma outra música e aí eu botei Nem Sempre Se Vê Mágica no Absurdo. E eu fui fazendo essa música, ela foi ganhando conotações durante o transcorrer, sabe? A gente foi tocar em Nova York, eu já tinha ela mais ou menos entabulada. Mas o que eu achei engraçado é que tinha um amigo meu, o cara que fez ela existir, porque eu estava tocando, talvez fosse a última vez que eu ia tocar ela no violão, estava chovendo, eu estava pintando os rodapés lá de casa, esperando a Alice. Meu telefone estava cortado, não tinha dinheiro, tinha luz, não tinha nada. E eu só podia receber ligação de fora. Então eu ficava no telefone, tomara que ela me telefone. Aí eu falei, vou levantar esse astral, minha mãe tinha morrido, o pai dela morreu também, uma tragédia grega. Falei, vou limpar, vou pintar os rodapés, vou fazer o que eu posso fazer para ficar legal aqui. E estava num momento de descanso, peguei o violão, comecei a tocar e falei assim, mas que musiquinha vagabunda, que musiquinha vagabunda. Achei... Aí o cara da porta esqueci a porta aberta, coisa que não acontecia com frequência. O cara entrou e aí ficou ouvindo a música. Eu falei, você por aqui, ó. Aí ele falou, cara, tá me ouvindo? Aí, cara, essa música aí, tem bom futuro, etc e tal. Isso vai arrebentar. Eu falei, que isso, essa música é muito ruim, é vagabunda. Se fosse você, amanhã você tem ensaio já com o Ronaldo. Passa lá com os caras para ver, de repente pega, não sei o quê. E esse conselho fez com que a música sobrevivesse, porque provavelmente ela ia evaporar ali naquele momento. Bom, você, como sempre, inquieto, né? Como a gente pode perceber, também experimentou aí samba rock, lançou revistas, escreveu 6 livros, incluindo os 2 volumes aí da sua autobiografia. Muita coisa, muito assunto, mas a gente fala sobre isso no próximo bloco. Pode ser? A gente volta já com o Lobão. Voltamos com o Persona. Hoje o nosso bate-papo é com o Lobão. Aí começa a saga das suas prisões. Como é que foi isso, cara? Sim. É verdade que você chegou a ser uma espécie de síndico do presídio, da cela, alguma coisa desse tipo? Sim. Eu sou um cara muito organizado. Foi muito engraçado no final. Sofri muito, porque a cela eram 50 graus ali na sombra, muita ratazana. Eu já cheguei lá, foi maravilhoso, porque primeiro, eu estava no julgamento. Eu fui no julgamento, crente que eu era réu primário, não tinha como. Aí foi assim, o cara me condenou, eu não vou contar nem o negócio do juiz, que já é surreal. Aí me puseram algema, eu já estava em estacionamento cheio de veraneio, tudo caindo aos pedaços. Aí o cara da polícia veio assim, tem uma tabela,
se você quiser ir no copiloto, sem algema, é 50 pila. Se você quiser ir no copiloto algemado, é 35. Se você quiser ir no banco de trás, algemado, e fazer... Eu falei assim, olha, eu confio muito na lisura da Polícia Militar, eu vou lá no galinheiro mesmo, algemado. Agora, tem uma coisa, pelo meu olhômetro, essa veraneio não vai sobreviver a 2 quarteirões, vai cair aí, meu amigo. Eu estava na Ilha do Governador, né? Falei, bota, entra aí. Aí os caras não gostou muito, porque eu não tive negócio de pagar a propina, fui. Aí, daqui a pouco, no meio do viaduto lá do aeroporto, né? Tem um viaduto lá na Ilha do Governador, para, enguiçou, amigo. Enguiçou. Eu lá estou, algemadinho. Aí o cara falou assim, que tem uma boquinha. Aí eu falei, não, eu tenho um poder de tirocínio, eu tenho um poder de dedução fantástico. Eu observei, qualquer um ia ver que isso cair. Mas agora você vai ter que contar com a minha simpatia, você está dizendo isso, né? Porque você não vai conseguir pegar, porque quem é que vai parar para a PM? Ninguém gosta de PM. Você quer que eu chame um táxi? Ok, peguei táxi, chamando meu táxi, era um Fusquinha que naquela época não tinha banco, né? Chegamos lá, por infelicidade dos policiais, a delegacia ficava ao lado de um grupo escolar, cujos alunos eram todos meus fãs. E aí o que acontece? Eu saio da viatura, algemadinho, e aí a garotada... Aí, Lobão! Calma, gente, calma. Muito louco! Fumando maconha, eu falei, caramba, mímicas horrorosas. A criança falou, calma. Aí eu falei assim, isso é impossível, vamos para outra delegacia. Fomos para a Polinter, lá no centro, uma casa caída aos pedaços. Hélio Vigio era o grande torturador delegado. E aí cheguei lá, fui recebido por um detetive Lobinho. Aí o detetive Lobinho falou, Lobão, vamos fazer uma dupla sertaneja. Muito prazer, Lobinho. Imagina Lobão e Lobinho, isso vai ser uma... Okay. Aí ele foi dizer, olha, vai ficar naquela cela. A cela na mesa de autópsia, a minha cela 11. Cela de 5x5, tinha 30 pessoas lá dentro. Lá na hora... nós tomamos sal, eu chamei para o Vaca, que era o nosso carcereiro, falei, escuta aqui, eu vou te dar 5 cruzeiros, na época, cruzeiro cruzado, sei lá, que é uma unidade da moeda, e aí você vai me comprar um sabão em pó Omo e dar um balde, porque eu vou promover na nossa cela um surf de barriga de sabão em pó. Usaremos essas barrigas cabeludas como escovão. As pessoas vão escovar, vão se jogar pelo chão, a gente joga água, bota o sabão em pó e pum, vai ser divertido e vai ser higiênico. E não deu outra, né? A gente jogou sabão em pó, botamos a água e a rapaziada, todo mundo deslizando, se divertir, qualquer coisa de diversão na cadeia. Eles prosseguiam ainda cheirando cocaína, porque tinham muita cocaína. Eu falei, pelo amor de Deus, porra, isso aqui, esse calor, todo mundo bicudo, parecendo o Pato Donald, de jeito nenhum. Chamei um psiquiatra, alô, me deu uma caixa de Rivotril. Aí o cara trouxe várias caixinhas de dentro de um caixão de Rivotril. Eu falei, agora essa vai ser a minha benemerência na cela. Aí, na hora do recreio, né, na hora de pegar sol, eu ia jogando cartela para todas as celas. E eu consegui botar a prisão toda para dormir. O Vaca falou, eu nunca vi ninguém dormir. Eu falei, isto aí é consciência tranquila, Vaca, está todo mundo dormindo. Então, olha só quem te mandou um depoimento. Eu diria que o Lobão sofre daquilo que o antropólogo Desmond Morris chama de neotenia, que é uma rara qualidade encontrada entre seres humanos de se manterem jovens para o resto da vida. O Lobão é um jovem eterno e isso se compraz com a sua prática de fazê-lo tudo através do nada. Digo isso porque quando nos conhecemos, primeiro que eu entrei na biblioteca dele e fiquei chocado porque eu tinha os mesmos livros que ele, catalogados basicamente na mesma ordem. Então eu acabara de descobrir que eu estava conhecendo um irmão meu, que eu jamais tive. E antes da pandemia, por mais de 10 anos, nós íamos no mesmo bar
e qualquer ideia que pintasse, de repente, virava um projeto do Lobão. Por isso, cuidado quando você sentar com o Lobão numa mesa, porque pode vir um grande projeto do seu papo. Tonholi foi aquela figura que, quando eu me mudei para São Paulo, em 2008, foi aquele... ele foi o esteio, e talvez o que eu tinha muita carência no Rio, de justamente ter um amigo. Então, isso me fez muito bem. É um grande amigo, como ele falou, nós somos irmãos, né? A gente tem uma série de coisas em comum. Ele também é um grande músico, coleciona altos instrumentos. Ele tem, assim, tem 500 vezes mais instrumentos do que eu, e eu vou lá na casa dele ver as últimas aquisições. Ele vem aqui, a gente faz jam session, e é maravilhoso, né? Ele fez uma banda com o Malbg, o Bombagaray. O Bombagaray tocou, abriu nossos shows e tudo mais. E o Tonholi é uma pessoa muito rica, uma pessoa extremamente inteligente, uma cultura vastíssima, e um grande amigo, um grande irmão. E tudo, para mim, é uma grande diversão. No seu livro, O Guia Politicamente Correto dos Anos 80 pelo Rock, você faz críticas, algumas até duras, e faz também, ao mesmo tempo, uma declaração de amor aos anos 80 e à MPB. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua ambiguidade. Eu tinha muitas críticas, tenho hoje, ao rock dos anos 80. Os meus discos eu achava uma porcaria. A feitura do rock brasileiro, ele foi direcionado para ser um subproduto. Os meus discos dos anos 80, todos são muito ruins. Tinha uma patrulha ideológica enorme, tem até hoje, a coisa do rock, esse fetiche do rock ser uma música colonizada, porque tudo vem mais ou menos a reboque do pensamento de que o rock é um imperialismo cultural americano, culturalização, a guitarra elétrica, etc. Até hoje, roqueiro só tem 2 acordes, roqueiro é analfabeto musical, roqueiro não sabe cantar, não sabe tocar. Essas coisas todas acontecem e aconteceram, principalmente quando nós, inesperadamente, subimos a ribalta e viramos arrimos de uma indústria fonográfica durante os anos 80. E a MPB virou uma sigla basicamente ideológica. Agora, ao mesmo tempo que eu não gosto de todo esse cenário, que é um modus operandi, eu fui formado por esses caras, né? Fazem parte do meu DNA. Nesse ponto, eu tenho essa independência, essa facilidade afetiva de gostar das pessoas, mesmo discordando. E eu acho que isso é um bom exemplo para uma mentalidade brasileira muito atávica, muito monocromática e muito fixa, né? Ou se você odeia totalmente ou você ama totalmente. Você não pode ter uma complexidade afetiva ou ideológica em relação a qualquer um, né? Então, o meu trabalho, além da minha pessoa e da minha vida, fornece esse manancial de exemplos benfazejos para que as pessoas possam, além de desfrutar a excelente qualidade do trabalho, a atitude também ultra louvável em poder venerar pessoas que eu discordo. Você disse que os anos 80 foram uma brecha cósmica no cenário roqueiro. E nós temos um depoimento aqui de uma pessoa que aborda isso também. Lobão, João Luiz, né? Eu também me chamo Luiz. O Lobão é um ídolo do rock brasileiro, um grande compositor. E eu me lembro muito bem quando ele apareceu naquela safra do rock dos anos 80, que veio com aquela explosão de Rock in Rio e tal, aquela safra de bandas de rock do Rio de Janeiro, que estavam todos numa onda meio pop, assim como o Kid Abelha, o próprio Lulu Santos, os Paralamas e tal. E o Lobão foi o cara que veio com o veneno, entendeu? As composições, assim, Decadência, Veca Elegância, Vida Louca Vida e todas essas músicas, porrada e tal. Eu acho que o Lobão foi o cara que pôs pimenta no rock carioca. Isso daí eu adoro, sabe? Ao mesmo tempo, tem o lado doce de umas canções do Lobão. O Lobão, por exemplo, é um cara... Bom, o roqueiro desse foi gravado por João Gilberto. João Gilberto gravou Me Chama. E a minha participação na obra do Lobão, assim, já
toquei com ele muitas vezes e tal, mas a melhor delas é um vídeo, é um DVD do Lobão, foi gravado aqui em São Paulo, me convidou para participar. E ele queria pôr uma música da Rita Lee, Tutti Frutti e tal. E aí eu sugeri o Ovelha Negra para ele. Lobão, eu sou seu fã, sabe disso, é sempre um prazer. E vamos almoçar assim que a gente puder, tá bom? Um abraço. Lobão. Carlini é o meu herói, cara. Vocês sabem que eu conheci o Carlini ainda... Não sei se vocês eram da época, nos anos 70, aqui em São Paulo, tinha um bar chamado Piolim. Sim. E o Piolim, ele mudou, agora existe, mas ele mudou de lugar. E eu encontrei o Carlini sentado na mesa, parecia o Keith Richards, estava eu e o Lulu Santos, que estava morando aqui. O Carlini do Tutti Frutti. Eu tinha 16 anos, e ele lá já um mega popstar, etc e tal. E é um dos grandes heróis que eu tenho. E ele mesmo conversou, ele falou, porra, ô Lobo, você é o puta ovelha negra da música brasileira, tá entendendo? Aí eu falei, tá certo, tá certo. E aí ele botou aquele solo de guitarra portentoso, cuja autoria dele mesmo. E nós somos grandes amigos também. Grandes amigos, um grande irmão e um grande herói. Mais uma mensagem para você, Lobão, de um cara que, inclusive, faz uma cobrança, hein? Olha só. Olha, não é porque a minha relação e minha amizade com o Lobão nos últimos anos, desde que ele veio para São Paulo, precisamente se estreitaram, que mudou minha opinião sobre ele. Sempre o considerei, desde os anos 80, um instrumentista virtuoso, um compositor compulsivo, um intérprete inspirado, um intelectual, né, uma pessoa ímpar dentro da minha geração, por mais que ele é de uma geração um pouco anterior, né? Ele vem lá dos anos 70 já com Vimana, né? E o Lobão é isso, a polêmica do rock, né? O rock and roll é isso, nosso rock brasileiro é muito comportado, e o Lobão sempre foi a música na sopa, né? Foi a música na sopa no rock durante um tempo, a música na sopa da MPB, na política a música na sopa da esquerda, a música na sopa na direita. Ele é um cara realmente rock and roll. E aproveito para falar para ele, já comentei isso com ele, mas vou aproveitar para falar, eu quero que ele, no futuro próximo, produza um disco meu. Quero gravar lá no estúdio dele, com a direção dele, com a produção dele, com as ideias e as opiniões dele também, viu, Lobão? Vou te procurar. Poxa, aí sim. Sabe o que é? Agora eu vou botar mais uma extensão aí. Além disso, eu estou devendo... Porque sabe o que é? Esse projeto que está começando, que eu comecei com Canções de Quarentena, foi com a morte do Aldir Blanc. Eu estava falando com o Nazi, aí eu falei assim, eu curti com a cara do Aldir Blanc. A gente chegava no bar, ele era um amor de pessoa, eu falei, você é um roqueiro. Eu falei, você é um MPBista, aquela música chata. Salve, como é que vai, amigo? Aquela música é um bode. Eu sempre falei que amigo é para essas coisas. Aí eu falei, quando o Aldir morreu, eu falei, eu vou gravar Amigo é para essas coisas, mas eu preciso do Nazi para ser o interlocutor, né? E tá. Aí eu falei, eu vou gravar aqui, te mando para você gravar na tua casa. Não entendo nada de internet, não sei mexer, eu vou no seu estúdio. Como a gente estava de quarentena, acabei não gravando a música, fiquei devendo essa, pensei que iria me cobrar isso. Não, melhor ainda. Vou produzir um disco do Nazi integral. Aí, poxa, estou soltando fogo de artifício, alegre a cantar, fazendo lá e lá, 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 e lá, 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 né? Lobão, você está hoje com 64 anos. É um respeitável senhor. Você quer criar um desafeto com o Lobão? Será que vão criar um desafeto com ele? A gente foi bem até agora, tio. Não, mas imagina, eu sempre era fã de octogenários. Por exemplo, eu era fã do Jorge Luiz Borges, Richard Strauss, pessoas que produziram o Beethoven nos seus últimos quartetos. Então, eu com 64, eu sou um homem velho e acho assim, é justamente a parte da minha vida que eu estou realmente mais feliz. Eu estou muito feliz com a minha idade. Sei que, a partir de agora, vai ser o grande momento da minha vida em termos de criação, em termos de
de entendimento da existência, de intensidade da vida, né? Eu estou muito feliz. Eu acho que é isso. As pessoas têm que entender que a vida, quando ela é bem vivida, a idade só te favorece, né? Você vai tendo as privações da juventude, mas você também não quer mais aquilo, porque a sua cabeça está em outra. Muito boas essas palavras, Lobão. Lobão, o programa está chegando ao fim. A gente queria muito agradecer a sua presença e desejar a você que o Lobão continue sendo sempre o Lobão. Muito obrigado, Lobão. Obrigada, Lobão. Eu que agradeço. Olha, foi uma gentileza, um carinho. Adorei ver meus amigos falando de mim. Vocês foram uns amores com a minha pessoa. Estou emocionado. Um beijo enorme para vocês. Beijo a todos. Obrigada, Lobão. Foi ótimo. Obrigado a todos. Nós voltamos no próximo Persona. Esperamos vocês. Até lá. Ótimo, Lobão. Maravilha. Segundo o Cláudio Tognoli, você é sempre um eterno jovem, né? Porque eu não quero... Eu só sou meio agitado, né? Mas eu acho que a coisa é essa. Vamos tirar uma foto aqui, Lobão. Vamos tirar uma foto aqui.